A seleção de exercícios no treinamento de hipertrofia é extremamente importante, porque é o exercício que vai estressar o seu músculo. Então você tem que ser muito esperto na sua escolha de exercícios, porque você precisa de um exercício que trabalhe aquele grupo muscular que você está querendo treinar naquele momento, de maneira interessante o suficiente, ou seja, com estímulo suficiente que permita você aumentar o peso, que seja estável, permita você exercer força e que tenha uma forma que você consiga replicar ao longo do tempo. Entretanto, existem momentos que a seleção de exercícios não é tão importante assim. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagonal Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. Vários fatores determinam se um exercício é bom ou não para hipertrofia, então é muito difícil eu falar que tal é melhor do que tal. E para isso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir antes desse aqui, que vai ser bem importante. A gente já estabeleceu que tem exercícios melhores que outros. Mas, o que acontece quando você tem exercícios que são tão parecidos assim, que fica difícil de privilegiar um ou outro? Como, por exemplo, o Good Morning e o Romeno. São exercícios que parecem muito diferentes, mas se você analisar a física deles, é até meio parecido. O que acontece se eu privilegiar um em detrimento do outro? Com qual frequência eu devo trocar? Outro exemplo, você pode estar colocando no seu treinamento um supino tradicional com um leg drive e estar utilizando um Larsen com a mesma pegada. Qual que você deve treinar em detrimento do outro em um treinamento de hipertrofia? E aí que está essa parte que eu acho interessante a gente conversar aqui. Pode ser que a seleção de exercícios nessa situação não importe tanto assim. Por quê? Lembre-se que o objetivo de você colocar um exercício ali é estimular determinado grupo ou grupos musculares, tá? Com estresse o suficiente. E ao você reparar esses exercícios que tem pequenas variações ao longo prazo, cara, não vai fazer diferença. Se você conseguiu desenvolver bastante a força em um ou outro, você não vai ter diferença significativa no seu visual, tá? E é muito provável que você não vai fazer só um exercício ao passar de anos. Cara, a gente está falando de hipertrofia, se você quer realmente desenvolver o físico, a gente está falando um papo de 5 a 10 anos de treinamento, tá? Não vai ser algo que vai acontecer de maneira rápida. E se ao longo desses, vamos supor, nessa década, você focou apenas no desenvolvimento na frente do corpo, enquanto fulaninho focou apenas no desenvolvimento com a barra atrás no corpo, a diferença que vocês vão ter de físico, de ganho, de desenvolvimento de força não é tão significativa assim, tá? Mesmo porque você sabe tão bem quanto eu que você não vai fazer um exercício só para determinado grupo muscular, então você não precisa disso, tá? Essa preocupação e essa ansiedade de estar fazendo o exercício mais ótimo possível, ela chega a ser besta porque a gente não faz o mesmo exercício para sempre, tá? Às vezes a gente fica míope porque a gente está olhando só o nosso treinamento dia após dia, mas a gente não olha o longo prazo. Em algum momento, você está fazendo sempre um exercício, você vai ter que trocar, nem que seja para o bem da sua articulação ou porque você não está conseguindo ter progresso. E assim a gente faz com o passar do ano. Você vai, você volta, tá? E a ordem que você faz por eles, qual que você privilegiou mais? Ah, eu fiquei X semanas do ano fazendo só o Larsen e X fazendo só o supino com leg drive. Cara, isso não tem diferença, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então você não precisa de ter um exercício que é perfeito para ser, por exemplo, o seu primeiro exercício do dia. Ele não tem que ser um exercício perfeito que você vai focar a maior parte do seu treinamento, tá? Mas você tem que ter uma certa noção de que se você quiser treinar, por exemplo, fazer uma variação do supino que foca o peitoral, é interessante que você trabalhe na região de amplitude inferior, que você passe mais tempo nela. Todas essas características. Então, você fazer um supino no bloco não é legal. O supino pegada curta pode ser utilizado, tá? Eu diria que você passar anos treinando supino pegada curta e anos treinando supino, por exemplo, 1 polegar de distância do liso da barra, você não vai ter uma diferença tão significativa assim, tá? Porque eu tenho certeza que em qualquer um dos casos você também vai fazer isolamento de peitoral e também vai fazer isolamento de tríceps. Então, sabe, essas coisas caem por terra. Mesmo porque, cara, como uma pessoa natural, você tem que estar prestando atenção nessas questões do seu treinamento. E principalmente em recuperação, como maximizar a sua recuperação. E para isso, a alternância de exercícios é uma ferramenta interessante. Mas lembrando, tá? Algo que o pessoal às vezes acaba deixando passar. Hipertrofia é uma resposta a um estímulo que acontece de forma lenta, tá? Demora-se semanas para ter uma resposta da hipertrofia. Então, se você fez um ciclo de 4 a 6 semanas, realizando, por exemplo, um determinado tipo de encolhimento, a resposta de hipertrofia provavelmente vai vir na 8ª semana. Se bobear, você já trocou o exercício, entendeu? E aí você vai começar, não que a resposta não vai vir, mas que você vai começar a perceber de forma significativa mais para frente, depois, tá? E eu queria lembrá-los também um conceito que eu acho muito interessante, que é a progressão de cargas. Ela pode ser vista de duas formas, tá? No treinamento de força, você tem que progredir a carga porque você precisa de ensinar o seu sistema nervoso central a usar a musculatura que você tem para movimentar a carga cada vez mais pesadas para mais repetições. Então, é você que está alterando a carga para estimular o seu corpo. No caso do treinamento de hipertrofia, muitas vezes a gente quer usar o mesmo peso até a gente ser obrigado a aumentar, porque a gente quer que essa resposta de hipertrofia faça com que o exercício fique tão tranquilo de fazer, tão assim,
não fácil, mas às vezes você já está tão sob controle que você é obrigado a aumentar a carga para gerar um estímulo significativo dentro daquela quantidade de repetições, tá? Se você não está aumentando as repetições, então você vai ficar fazendo a mesma coisa para sempre, uma hora vai ficar tipo, acho que é fácil mesmo a palavra, então querendo fugir dela, mas acaba que fica tranquilo de fazer. E aí você é obrigado a aumentar o peso para você conseguir continuar treinando. Muitas vezes na hipertrofia, essa perspectiva acaba sendo mais interessante, porque você ficar forçando carga, muitas vezes a resposta que você vai ter é uma resposta neurológica, tá? É de força, e que é muito legal em determinado momento para pessoas que têm certo objetivo. Mas, se o seu foco é 100% hipertrofia, não necessariamente você tem que fazer isso sempre, tá? Eu acho que tem uma coisa muito importante aí também a ser dita, que é, às vezes a pessoa fica entediada do treinamento e ela para de fazer a série de forma séria, tá? Então, você tem que, às vezes, aumentar o peso só para a pessoa conseguir, pelo menos, estar prestando atenção no que ela está fazendo ali. Se você está no 4º, 5º exercício do dia e é um peso que você já fez várias vezes, muitas vezes você vai ficar com o corpo mole. Então, nesse caso, força sim uma progressão de carga, porque eu quero que todo exercício você dê, sabe, próximo de 100% do que você tem. A intensidade, a percepção de esforço relativo, ela tem que ser sempre alta, tá? Você tem que estar sempre ali próximo à falha, não necessariamente falhando, mas está sempre navegando ali, porque volume interessante, intensidade, volume razoável, intensidade razoável, proximidade da carga e frequência e constância é o que faz hipertrofia. Então não adianta você também ficar fazendo coisa fácil demais, tá? Porque aí também você vai estar subtreinado, você não vai estar treinando estímulo suficiente para o seu corpo. Então é muito difícil falar sobre hipertrofia, porque basicamente você tem que treinar com bom senso e as pessoas não têm mais bom senso, elas precisam que alguém diga para elas exatamente o que é certo e o que é errado, como fazer, tá? Isso se torna um produto, então você pode comprar o treinamento do cara que fala para você treinar sempre pesado, você pode comprar o treinamento do cara que fala para você treinar sempre leve e ficar contraindo de propósito, pensando no músculo demais em vez de, sabe, mover carga. E para a hipertrofia, a resposta geralmente vai cair no caminho do meio. Então, você não vai fazer 30, 40 séries por semana. Também você não vai fazer 10 séries por semana. Você não vai ficar treinando acima de 90%, mas também não vai ficar treinando abaixo de 50%, de 1 RM. E da mesma forma, existe mais de um caminho para o topo da montanha. É exatamente isso que eu estou falando. Você ficou treinando lá, você ficou treinando supino com leg drive, cara, a um longo prazo, essas coisas vão perdendo significado, mesmo porque você vai variar naturalmente. Então, não precisa se estressar. Eu sempre falo aqui no canal, se é a sua primeira vez, escute esse conselho com bastante atenção e carinho. Se você viu um exercício interessante, anota e planeja ele para entrar no seu treinamento em uma temporalidade específica, tá? Porque isso vai evitar você ficar afobado com a novidade, isso vai evitar você ficar fazendo o que eles chamam de program hopping, que é trocando de treino direto, tá? Então, eu nunca fiz desenvolvimento atrás da cabeça e eu tô vendo uns vídeos aqui de um cara falando que ele tem muitas vantagens. Beleza. Aguenta a mão aí, daqui a X tempo, quando acabar seu mesociclo, você vai fazer 4 a 6, 8 semanas só focando nesse exercício como seu principal movedor de ombro, por exemplo. E aí, você sabe que você vai ter um momento de treinar aquilo e aquele momento vai acabar. E aí, quando você chegar lá na 6ª ou 8ª semana, gostou ou não, aí você toma a sua próxima decisão, entendeu? Porque aí dessa forma você consegue ir caminhando com calma. Se você toda vez quer trocar de exercício, dá para fazer, eu não vou falar que não dá, o método de treinamento conjugado é assim, mas o que vai acontecer é que tem altíssimas chances de você estar privilegiando apenas força, tá? E o que acontece? Você não vai ter hipertrofia? Não, de forma alguma. Sempre vai ter hipertrofia. É impossível de você separar uma coisa da outra. Mas a prioridade vai ser diferente. E aí você vai começar a mover cargas que exigem muito do seu sistema nervoso central, que vai gerar fadiga, que vai gerar outros problemas que o pessoal só da hipertrofia não tem. E também vai gerar outras adaptações. Porque a gente não pode excluir, mas a gente pode enviesar. Então, na hora que você vê, você está fazendo agachamento com 140, 160, 180 quilos, mas você ainda está com a perna fina. E aí você vai fazer 3 de 10, tem que colocar 60 quilos na barra. Pô, como assim? O RM do cara é 150 e para fazer 3 de 10 ele está fazendo com 80 quilos? Porque você está usando muito da massa muscular que você tem e tem pouca massa muscular, entendeu? Então, você tem que estar navegando aí nessa areia movediça e prestando bastante atenção. Mas, foque a sua atenção onde precisa mais de atenção. Beleza? Esteja sempre presente no seu treinamento, fazendo um exercício com propósito, chegando próximo da falha, utilizando uma carga razoável, não fazendo volume de mais nem volume de menos e confia no processo, porque a hipertrofia é uma resposta demorada. Lembre-se também que você precisa comer caloria o suficiente. Se você estiver perdendo peso, igual eu estou no momento, ou se você estiver mantendo, a sua hipertrofia vai ser terrível, tá? A não ser que você é um iniciante, que você pode fazer o que você quiser e nem assiste meu vídeo, vai lá e treina, depois você volta aqui, tá?
Se você for uma pessoa que já tem um pouquinho de experiência, você tem que ganhar peso. Se você não ganhar peso, você está lutando contra a natureza, e a natureza vai ganhar. Tô te avisando. No mais, para responder a pergunta inicial que eu fiz no começo do vídeo, se você deu mais prioridade ao romeno em comparação ao good morning, você vai ter algumas diferenças, talvez sua costas superior, talvez sua pegada, mas seu glúteo posterior vai estar mais ou menos a mesma coisa, porque eu tenho certeza que você não vai ficar só 10 anos fazendo apenas romeno, sem fazer nenhum good morning. E você também não está fazendo só isso de posterior ao glúteo, você também não vai estar fazendo só isso de costas, tá? Então é só você pensar assim, beleza, agora eu vou fazer o romeno, talvez eu possa tirar um pouco de volume de remada. Não, agora eu vou fazer o good morning, eu posso adicionar mais uma remada. Ah, eu vou fazer agora o supino pegada curta, beleza, talvez eu possa tirar um pouquinho de volume de tríceps, já que essa variação do supino pega um pouquinho mais, tá? E aí você vai tomando boas escolhas. Porque se você tiver, ao longo de um determinado período de tempo, fazendo mais ou menos o mesmo volume, você vai vendo, não, tô respondendo. Parei de responder, tem que aumentar o volume. Se você está sempre mudando uma variável de cada vez, a sua chance de sucesso é muito maior. Por isso que você fica mudando sempre de exercício, não é tão interessante assim. Muitas vezes, as primeiras vezes que você faz um exercício, você está longe da falha, porque você tem que aprender, tá? Você não está usando o seu corpo direito, sua estabilidade interna não está boa. Aí você vai ficar 3, 4 semanas fazendo um exercício longe da falha, e isso não é um bom ambiente para hipertrofia, tá? Então, ainda tem outro fator, às vezes você está com peso de leve demais, você resolve fazer 10 em vez de 12, e aí você altera seu volume, mas esse volume nem deveria ser contado assim, pelo fato de ele estar longe da falha. Então, tipo assim, você está mudando muita variável, entendeu? É basicamente isso que eu estou falando. Se você estiver treinando focado em hipertrofia, como eu estou falando ao longo de todo esse vídeo, vai tentando mudar uma variável, tá? E vai esperando, porque essas coisas demoram, e vai ganhando peso, tá? Também, né? Aquele negócio, vamos nadar a favor da corrente, não contra. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha curtido o nosso papo sobre hipertrofia, tá? Lembrando aí das questões relacionadas à seleção de exercício, e quase todas as outras variáveis da hipertrofia é basicamente bom senso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.